Então, eu vou compartilhar a tela inteira, porque fica mais prático de ficar alternando entre, eventualmente, slide, Eclipse, PDF, e aí fica mais fácil. Né? Eu vou compartilhar aqui. Pronto, a tela já está compartilhada. Então, eu queria começar mostrando os 4 tipos de polimorfismo que existem nas linguagens de programação. Pode haver os 4 tipos. É o caso da linguagem Java, por exemplo, do C++. Né? O Java não tinha, nas primeiras versões, o polimorfismo paramétrico, né? Mas hoje já tem, né? Nós iremos ver. Então, eu queria primeiro passar esse panorama, né, geral. Então, o polimorfismo, como o próprio nome sugere, é de poliformas, né? Então, várias formas, né? Várias maneiras de comportamento, de, né, escrita, digamos assim, dos métodos, por exemplo. Então, existem 2 tipos principais de polimorfismo. Um, que é o polimorfismo mais estruturado, que a gente usa quando quer, ou usa de forma, né, consciente, no sentido de solicitar o polimorfismo. Eu preciso de uma solicitação explícita para usar o polimorfismo. E existe aquele outro grupo de polimorfismo, que é o polimorfismo ad hoc. Ad hoc, que é o famoso a toque de caixa, né? Então, a gente vai usando, às vezes, até sem saber que usa polimorfismo. Tá? É onde entra sobrecarga de métodos, é onde entra coerção. Não, cuidado que não é coesão, tá? É coerção. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, digamos assim, né? É pouco usada mesmo na língua portuguesa, mas não é coesão, que é muito usada na engenharia de software, é coerção, ou conversão automática, né? Então, a gente vai varrer isso daqui, né? Primeiro, partindo para um polimorfismo, eu queria começar com o único que nós não vimos ainda, né? O polimorfismo paramétrico. Ele é extremamente simples, mas também extremamente útil. As primeiras versões de Java não tinham, né, o polimorfismo paramétrico. Alguém aqui já usou C++ e já ouviu falar dos templates em C++? Os templates em C++ eu iria dizer que são implementação, digamos assim, do polimorfismo paramétrico. Né? Então, foi a primeira linguagem de programação que implementou o polimorfismo paramétrico. E o Java, depois, se eu não me engano, foi na 1.5, a partir da versão 1.5, que ele implementou polimorfismo paramétrico com o que a gente chama de generics. Quem já ouviu falar do generics em Java? Nós veremos agora na prática. Tá? É extremamente simples, como veremos. Tá? Então, qual é a ideia do polimorfismo paramétrico? A ideia, né, do polimorfismo paramétrico é criar um tipo, uma classe, digamos assim, que tenha atributos, retorno, parâmetros nos seus métodos, por exemplo, de um tipo genérico, de um tipo qualquer. E esse tipo ele é indicado no momento da instanciação. Pode ser qualquer tipo indicado no momento da instanciação. Então, lista. Eu posso ter uma lista de strings, eu posso ter uma lista de inteiros, eu posso ter uma lista de alunos, eu posso ter uma lista de professores. Então, eu poderia usar a mesma classe lista e aí parametrizar o tipo que vai substituir essa letra T. Tá? Então, o T aqui vai ser o tipo que eu indicar no momento da instanciação do objeto. Né? Pode ser aluno, pode ser professor, pode ser string, pode ser integer. Né? Então, é extremamente simples. Então, vamos começar. Né? Vamos para o... Deixa eu ocultar isso aqui, senão fica aqui atrapalhando. Então, deixa eu criar um novo projeto. Qualquer coisa podem falar, viu? Ou levantar a mão para poder eu saber que tem alguma intervenção. Então, criando um novo projeto Java, vamos chamar de polimorfismo. Pronto. É a aula de polimorfismo. Pronto.
Vou criar um pacote, só para ficar organizado, BR, UFAL, Aracomp, PO, polimorfismo. Pronto. Criar uma classe lista. Né? Pronto, então aqui nós temos uma classe lista. Não tem segredo aqui. Né? Public class lista. Essa lista, ela tem um atributo privado, que é um array list, né, de um tipo genérico, né, um atributo chamado itens. E note que esse tipo genérico, a classe já está preparada para recebê-lo. Então, olha só como é simples, por isso que eu digo que é extremamente fácil. Não tenho public class lista, aí eu vou dizer quais tipos genéricos eu quero passar entre menor e maior que. Então, eu vou chamar de tipo 1. Tipo 1. Tá? Pronto, a partir desse momento, eu posso usar essa expressão, né, tipo 1, como se fosse um tipo que existe na linguagem de programação. Então, tipo 1, itens igual, sei lá, vou criar um construtor, fica melhor. Tipo 1 item. Só que, na verdade, eu não quero guardar só um item, eu quero guardar uma lista de itens. Né? Então, esse cara aqui é a array list que eu comentei, né? Então, poderia chamar de list, mas vou colocar list, tá? List é mais elegante, porque list é uma interface, tá? Então, Java útil, list. Isso aqui já existe, né? É uma implementação que já existe, né? Na máquina virtual. Esse tipo, né? É uma biblioteca que já acompanha a máquina virtual Java. Então, lista, tipo 1, está aqui os itens. Bem, vou criar o construtor, lista, esse lista. Então, não, ficou estranho aqui. This.itens vai ser igual a new array list. Vou chamar assim. Então, o que é que está acontecendo aqui? Tá? Eu poderia chamar lista tipo 1, tá? Isso aqui daria certo também. Desse jeito aqui. Eu vi que teve intervenção, já eu vou para o chat, tá? Eu vou explicar melhor essa linha 10, né, antes de ver a intervenção lá no chat. Eu só um instantezinho mesmo. Então, essa linha 10, o que é que eu estou inicializando? Eu disse, olha, o meu atributo this.itens, meu atributo itens, ele é do tipo lista, tá? E aí, para instanciar, eu não posso dar um new em lista, porque lista não tem implementação. Lista é abstrato. Lista é interface, tá? Então, não existe implementação de lista. Inclusive, a mensagem de erro vai dizer isso, né? Não pode instanciar do tipo lista, né? Porque ele não tem implementação. Então, uma das classes da máquina virtual que implementa essa interface list chama-se ArrayList. Tá? Então, estou instanciando a classe ArrayList para instanciar minha lista de itens. Tá? Quando eu uso uma classe ArrayList, essa classe é template. E é por isso que eu preciso passar o tipo da lista. Tá? Então, se eu não passar nenhum tipo, o default é o tipo que foi definido na declaração da minha variável, nos itens, tá? Então, nesse caso daqui é opcional. Eu posso deixar assim vazio ou colocar tipo 1, dá no mesmo, né? Dá no mesmo, porque é exatamente o tipo que eu passei na instanciação. Né? Então, vamos lá. Aqui, nossa lista, que é paramétrica, que é um template, ela tem dois métodos. Né? O adicionar, então ela vai ter um public, void, né? O retorno é void, adicionar, que vai adicionar um item, né? Que é do tipo 1. Tipo 1, beleza. Desculpa aí o latido aqui da Lisa, viu? Então, eu vou adicionar this.itens, adicionar item.
Beleza. Né? Adicionei o item na minha lista de itens. Então, eu estou aqui implementando, estou aqui usando, né, a minha lista, né, de itens, que faz parte esse tipo, é um tipo que acompanha a máquina virtual Java, e já tem o método add para mim. Então, eu estou apenas, né, criando uma lista usando um tipo, né, list do Java, né, só para ilustrar. Né? E o remover, que retorna o tipo 1. Então, public void remover, que vai me retornar alguma coisa. Não tem parâmetro nenhum, porque é uma lista. Então, lista first in, first out. Né? Então, eu vou sempre pegar do início da lista. Então, aqui é que eu vou implementar mesmo a minha lista. Então, eu vou colocar, olha só, se a minha lista tiver algum elemento, eu vou remover o primeiro elemento e retornar. Né? Retornar esse elemento. Opa, desculpa, remover não é void, não. Ó. Quando eu cometer esses erros, se alguém perceber, pode falar, viu? O tipo 1 é o que vai ser retornado pelo remover. Né? E aí eu poderia colocar, né? Se o this ponto itens, se o this ponto itens ponto size for maior do que 0, quer dizer, se eu tenho algum elemento na lista, aí eu vou remover o elemento, né? Obter o primeiro, removê-lo e retorná-lo. Caso contrário, já eu implemento aquilo lá, tá? Caso contrário, o que é que eu vou fazer? Retorno nulo, lista vazia, né? Então, remover. Então, remover, eu poderia dizer assim, olha, então, tipo 1, this.itens.get o primeiro elemento dessa lista. Né? Depois que eu peguei esse primeiro elemento, eu vou removê-lo. This.itens.remove o elemento índice 0. Pronto. Return item. Ficou claro qual é o objetivo aqui? Quer dizer, eu obtive o primeiro elemento, porque o meu if já deixa claro que essa lista não está vazia. Né? Eu tenho o item adicionado. Então, eu vou aqui, ó, e obtenho o primeiro elemento. Removo o primeiro elemento da lista e assim eu retorno. O item foi retornado, né, que era justamente o primeiro elemento da lista. Tá joia? Então, vamos agora usar. Tá? Vamos usar a classe principal, o método main, para que a gente tenha um primeiro contato, né, com o uso também dos templates, né, do generics. Né? Então, aqui, lista, nós temos aqui a classe lista espera um tipo. Então, eu vou aqui colocar lista, digamos que eu quero criar uma lista de string. Lista de string, né? Lista str, igual new lista. Tá? Por exemplo. Beleza? Tranquilo? Lembrando que aqui eu posso opcionalmente repetir a string, né? Ou passar um subtipo de string, se existir. Né? Se eu optasse, eu poderia usar também. Eu só não posso passar um tipo incompatível. Tá? Se eu passar um tipo incompatível, vai dar um erro, né? Nesse caso aqui, um erro de tipo. Né? Então, a própria máquina virtual não compila, né? Ela reclama. Então, lista str já foi criada. Com a minha lista str, eu posso bem, né, usar os métodos adicionais e remover. Né? Vamos remover. Aqui eu vou dar um system out println, imprimir o remover. Né? Então,
Se eu estou pedindo para imprimir o remover, o que é que vai ser impresso aqui? Se eu só criei a lista, inicialmente, quando eu crio a lista está vazia, né? Ó. Então, o que é que vai acontecer no remover? Ele vai retornar o quê? Exatamente, ele vai retornar nulo. Então, o que vai imprimir aqui na tela é nulo. Né? Vai imprimir algo nulo. Não. A gente poderia incrementar isso daqui. Depois a gente vai ter uma aula, mas é mais para o fim do semestre, sobre exceções que a gente poderia também lançar uma exceção para sinalizar um erro de lista vazia. Um throw exception, né? Lançar uma exceção que seria um erro, né? Para dizer, olha, é uma mensagem de erro. A lista está vazia, né? Você não conseguiu remover, né? Mas aqui, para ficar bonitinho, do jeito que você comentou, eu vou colocar aqui, ó. Antes de retornar nulo, eu vou imprimir na tela. A lista está vazia. Pronto. Então, agora ele vai imprimir. A lista está vazia, nula, né? O nulo. Agora, se antes eu acrescentar, ó, lista str, adicionar. Vou adicionar, sei lá, vamos colocar livro. Pronto. Lista str. Ponto adicionar. Vou adicionar agora caneta. O que é que vai ser impresso aqui no remover? Quem pode me dizer? A caneta ou o livro? Se é uma lista, né, a lista... no lugar de lista, desculpa, eu fiz errado aqui. A minha intenção não era lista, era uma fila, tá? Então, deixa eu renomear aqui, porque lista é genérico, né? Lista pode ser o primeiro, o último, fazendo essa analogia. Então, o objetivo aqui era implementar uma fila, né, usando a lista do Java. Então, a fila, nesse caso aqui, é FIFO, né? First in, first out. Então, por isso que ele vai sempre, ó, dar o get zero, remove zero, sempre o primeiro elemento, né? Então, aqui, ó, se eu rodar, ele vai imprimir livro, né? Então, se, por acaso, eu removesse mais uma vez, tá? Se eu quiser deixar o negócio mais, né, mais iterativo, eu poderia usar o for each do Java, né? Então, o Java, existe um recurso, não só no Java, né, em outras linguagens também, tem também, o for each. Então, se esse cara aqui, né, ele tem uma lista, né, a lista aqui no caso é de itens, né? Essa lista de itens, ela é iterativa, né? Então, eu poderia iterar para cada item. Mas usando só os métodos que eu tenho, que é adicionar e remover, o for já não vai me ajudar muito. Mas eu tenho como, né? Pelo fazer um do while, né? Do, né? While. Deixa eu pensar em um algoritmo aqui, um algoritmo usando do while. A gente pode fazer o seguinte, olha só. Eu vou imprimir, né? O que é que eu vou fazer? Olha só, eu vou imprimir while item for diferente de nulo. O que é que eu vou fazer? System out item. Então, enquanto o item for diferente de nulo, o que é que eu faço? Eu imprimo o item que eu já obtive e pego o próximo. Não. E é nulo? Não. Então, imprimo de novo, pego o próximo. É nulo? É. Cai fora. Beleza? Terminou. Pronto. Então, vamos rodar. Deixa eu rodar com debugging para ficar melhor, né? Pronto, com o debugging. Debugging aqui. Então, eu iniciei a minha lista, adicionei livro, adicionei
caneta. Então, na minha lista STR, eu vou ter 2 itens, livro e caneta. Né? Aí eu vou remover o primeiro deles, já que é uma fila. Né? Então, o item passou a ser livro e o meu itens sumiu o livro, só tem caneta. Aí eu imprimo livro e pego o próximo. Pronto. Então, o próximo que eu peguei é diferente de nulo? É, porque o próximo é caneta. Então, ele vai imprimir de novo. E pega o próximo. A lista está vazia. É diferente de nulo? Não. Então, ele saiu. Terminou. É como se esse loop que nós fizemos aqui é o loop de esvaziamento da fila, mostrando os elementos que tinha nela. Né? Exatamente. Exatamente. Muito bem. Então, percebe que aqui a gente criou uma fila de string, né? A nossa fila, a classe fila, espera um tipo. Nós passamos string. Então, a partir desse momento, a fila é de string. Se por acaso eu tentar fazer assim, ó, lista str, ponto adicionar 10, ele vai dizer, moço, você está errado. Né? Você está querendo adicionar um inteiro em string, não tem uma compatibilidade assim, não. Precisa de uma conversão de tipo. Né? Os tipos são incompatíveis. Agora, se eu dissesse que eu não quero string, quero integer, aí beleza. Aí o problema está com o livro e a caneta agora. Né? Então, eu posso adicionar 10, vou adicionar agora 14, vou adicionar 50 e vou adicionar 1. Pronto. Ou 5. Pronto. Então, nesse caso aqui, já não é mais string, né? É integer. Beleza. Por quê? Porque é aí onde está o polimorfismo. Né? É a mesma classe. Note que eu estou usando a mesma classe. É polimórfica. Eu parametrizei o tipo que nela, internamente, ela chama de... Esse é um tipo parametrizado. Quer dizer, no momento que eu vou usar a classe, eu passo para ela qual o significado do tipo 1. O que é que eu quero dizer com o tipo 1? Nesse caso aqui é integer. Aí quando eu der o play aqui para rodar, ele vai tocar, ele vai executar, né? Exatamente, ó, 10, 14, 55, a lista está vazia. Né? Terminou. Por quê? Porque a classe fila, no lugar de a lista vazia, não, a fila. Vai ficar bonitinho, né? A fila. Então, né, ela é polimórfica, né, usando polimorfismo paramétrico. Então, quer dizer que eu consigo para ela, informar para ela, né, o tipo por meio de um parâmetro, né, por meio de um parâmetro passado no momento da utilização da classe. Ficou claro a utilidade desse polimorfismo paramétrico? Então, olha só, aqui nós temos, né, o polimorfismo paramétrico. Então, em Java, ele é chamado de generics. Em C++, ele é chamado de template, tá? Mas é a mesma coisa, é polimorfismo paramétrico. Esse aqui é o nome em UML, né? O tipo de polimorfismo. Eu poderia colocar quantos parâmetros eu quisesse. Tipo 1, vírgula, tipo 2, vírgula, tipo 3, quantos eu quiser, tá? Eu posso, né? Não deu erro em fila. Né? O erro que deu foi aqui, porque agora eu tenho que passar 3 parâmetros, integer, string, sei lá, integer, string, object. Pronto, lá. Então, o tipo 1 vai valer integer, o tipo 2 vai valer string, o tipo 3 vai valer object. Nesse caso aqui, ele vai funcionar. Funcionou, professor, mas o que ele fez com esse string e o que ele fez com esse object? Nada, porque eu não usei dentro o tipo 2 nem o tipo 3, aqui dentro, né? Mas se eu quisesse, eu criava uma fila múltipla, 3 filas em uma, né? Sei lá, uma maluquice qualquer, né? Nesse caso. Mas para o nosso contexto, bastaria um parâmetro de tipo.
né? Não precisaria desses 3 parâmetros, né? Então, a nossa fila só recebe um parâmetro de tipo. Então, é um polimorfismo paramétrico com um parâmetro. Tá? Polimorfismo de inclusão, esse já é velho conhecido nosso, que é o polimorfismo de herança, né? É aquele polimorfismo onde nós temos aqui nesse caso, né? Nesse exemplo, uma hierarquia, né? Uma hierarquia de 3 tipos. Eu tenho documento e eu tenho 2 classes que são um tipo de documento, que herdam de documento. Então, note que eu tenho carta, que herda de documento, e eu tenho telegrama, que também herda de documento. Tá? Então, o documento eu posso imprimir. A carta eu posso imprimir, porque ela herda o comportamento de documento, e também pode anexar algo à carta. Né? Já o telegrama, ele herdou o imprimir, só que ele sobrescreveu o imprimir. Né? Então, ele redefiniu o imprimir. Tá? Nesse caso aqui, a maneira de imprimir um telegrama é diferente da maneira de imprimir um documento qualquer ou uma carta, né, que tem a mesma maneira de imprimir. O telegrama quis mudar a maneira de imprimir e, além disso, permite registrar o telegrama. E aí, por que isso é possível? Porque nas linguagens polimórficas, né, quando a gente pensa em polimorfismo de inclusão, esse daí, quando muitas vezes a gente escuta o polimorfismo da orientação a objetos, aí não diz qual é o tipo de polimorfismo. É paramétrico, é de inclusão, é coerção ou sobrecarga? Pode ter certeza, é o de inclusão. Esse é o polimorfismo mais famoso da programação orientada a objetos. Para algumas pessoas, é o único que existe. Né? É o primeiro que vem à mente, e alguns vêm só ele à mente. Né? Então, esse polimorfismo de herança, que é o polimorfismo de inclusão, ele é possível porque essas linguagens polimórficas têm o que a gente chama de acoplamento dinâmico. Então, é importante a gente conhecer esse conceito para ver e compreender como é que funciona. Uma coisa é a variável, outra coisa é o objeto. Tá? Então, olha só o que a gente tem aqui nesse exemplo. Documento D igual a new documento. Beleza? Qual o nome da variável? D. Tá aqui a minha variável, ó. Variável D, né? Qual o tipo dessa variável? O tipo dessa variável é o nome dela. Então, o tipo da variável é documento, tá? Agora, o objeto que eu estou criando e alocando na memória, ele é definido pela palavra reservada new. Então, quando eu digo que essa variável, que é do tipo documento, vai ser igual a new documento, eu estou dizendo que na memória, o meu objeto vai ser do tipo documento também. Mas são 2 coisas diferentes. Uma é o tipo da variável, é a maneira como eu enxergo a variável. E a outra é o tipo do objeto, que é o que eu executo, que está na memória. Beleza? Então, nessa linha seguinte, tem d.imprimir. Certamente, eu vou executar o imprimir de documento, porque o tipo do meu objeto é documento. Mas se depois eu alterar o meu objeto, eu criar um outro objeto, ó, D é o mesmo D, ó. Então, qual é o tipo da variável D? Documento, né? Então, a minha variável D, ela vai agora apontar para um objeto que foi criado e alocado na memória. De que tipo é esse objeto? Carta. Então, a variável D, que é do tipo documento, ela aponta agora para um objeto que é do tipo carta. Quando eu executar d.imprimir, aí eu vou dizer, vou executar o imprimir de onde? Aí você olha para a carta. Carta tem método imprimir nela? Aí você, não. Ela tem porque ela herda de documento. Então eu vou executar o imprimir de documento. Ah, professor, mas não é do tipo carta? É, mas
Carta não criou a implementação dela do imprimir. Ela herdou do documento, então você vai, mesmo sendo o objeto do tipo carta, você vai executar o imprimir de documento. Aí vamos continuar a execução. Aí eu agora mudei de novo o objeto. D continua sendo uma variável do tipo documento. Isso não muda. Em Java não muda, porque é tipagem estática. Você criou o tipo de uma variável, ela vai ser daquele tipo, né? Então, ela é D do tipo documento. Mas só que agora ela vai apontar para um objeto que é do tipo telegrama, né? Aí, se esse objeto é do tipo telegrama, quando eu executar d.imprimir, aí, olha só, eu tenho que olhar para telegrama. Ele tem uma implementação de imprimir. Então, nessa última linha aqui, a gente vai executar o imprimir de telegrama. Tá joia? Vamos fazer isso na prática, agora, para ficar bem claro, né? bem fixo. Então, vamos fazer aquele mesmo exemplo. Vamos criar aqui uma classe documento. Pronto, documento. Documento, ele tem o método imprimir. Pronto. Então, vamos lá. Public, void, imprimir. Eu vou colocar assim, ó, imprimindo documento. Imprimindo documento. É só um exemplo didático, tá? Vamos criar agora outra classe. Carta. Carta, herda de documento. Tá? Então, extends documento. Carta não mudou a implementação do imprimir, mas ele acrescentou mais um método, anexar. Né? Pronto. Public, void, anexar. Aí, para mostrar que executou, eu vou colocar anexou, adicionou, anexo a carta. Pronto. Beleza. Vamos agora criar mais uma classe, que é a classe Telegrama. A classe Telegrama também herda de documento. Extends documento. Beleza? Telegrama, ele redefine a implementação de imprimir. Ele sobrescreve a implementação de imprimir, no sentido de ter exatamente a mesma assinatura. O método, ele é identificado por uma assinatura. O que é essa assinatura? O nome dele, seguido dos tipos dos seus parâmetros. E sem parâmetro nenhum. Imprimir sem parâmetro nenhum. Então, eu vou simplesmente... Para não correr o risco, eu vou até copiar a assinatura aqui, ó. Copiei e vou colar aqui. Não correr o risco de digitar alguma letra errada. É exato. E agora eu vou colocar System Out, imprimindo telegrama, tá? Imprimindo telegrama. Então, além do imprimir, nós temos o registrar. Public, void, registrar. Registrar, vou colocar telegrama registrado. Pronto. Beleza. Tá claro, pessoal? Até aqui, né? Documento tem o método imprimir. Carta herda de documento e acrescentou o método anexar. Telegrama também herda de documento, acrescentou o método registrar e mudou a implementação do método imprimir. Beleza? Agora vamos para o programa principal, né? Criar outro main, vou chamar esse de old, de velho, né? O main antigo. Vou criar outro main. Pronto.
Então, o método main, agora a gente vai usar documento, eu vou simular isso daqui, tá? Então, documento, D igual a new documento. Beleza? Se eu colocar D.imprimir, agora eu vou colocar D igual a new carta. D.imprimir. Opa, vírgula não. Ponto. Dá um espaço aqui só para ficar mais didático. D igual a new telegrama. D.imprimir. Beleza. Tá? Então, quando a gente executar esse cara passo a passo, vamos acompanhar também aqui a memória, tá? Olha só. Criei o meu objeto, né, a minha variável D, ela aponta na memória para um objeto do tipo documento. Tá? Se a gente olhar o nome da classe, é documento. Né? O tipo do objeto é documento. Aí eu vou pedir para imprimir. Imprimindo documento. Aí agora eu vou mudar o meu objeto. A variável é a mesma. Isso aqui não muda. Ela continua sendo do tipo documento. Mas o meu objeto eu vou criar outro. Tá? Ó. Quando eu crio outro, note que o objeto na memória, agora, ele já não é mais documento. O objeto na memória é carta, tá? Se eu aproximar aqui, ó, o tipo é carta, tá? Então, aí você vai dizer, professor, você não disse que o tipo da variável não mudava, era documento? E não muda. D continua sendo do tipo documento. Mas o objeto que ele aponta na memória agora passou a ser do tipo carta. Então, quando eu executar imprimir, eu vou executar o imprimir que estiver em carta. Aí, se eu olhar para a classe carta, não tem. Ele herda do documento. Então, quando dá... Eu vou entrar no imprimir aqui. Então, vou só rodar. Quando eu rodar o imprimir, ele vai executar o imprimir do documento. Beleza? Agora eu vou mudar o tipo do objeto para telegrama. Então, agora meu objeto é do tipo telegrama, tá? Se o meu objeto é do tipo telegrama, quando eu executar o imprimir, agora qual é a implementação do imprimir mais próximo de um objeto do tipo telegrama? A implementação mais próxima está na própria classe telegrama. Ele vai executar o imprimindo telegrama. Tá joia? Isso a gente chama de polimorfismo, porque é a mesma variável que eu estou usando no decorrer do meu programa. É a mesma. Muda dinamicamente a forma de se comportar. Ora como carta, ora como telegrama, ora como um documento genérico. Tá? Mas essa mudança é em tempo de execução. É dinâmica. Né? Então, é polimorfismo de inclusão. Beleza? Então, isso é possível porque as linguagens têm acoplamento dinâmico. Né? Essas linguagens polimórficas, né? Linguagens orientadas a objetos. Em C++, para quem já ouviu, é o que o C++ chama de virtual. Né? Em Java, se você não disser nada, já é virtual, já é dinâmico. Né? É o padrão de Python, é o padrão de C# também. Né? Essas linguagens fazem o oposto do C++. Né? Se você não disser nada, é dinâmico. Se você não quiser que seja dinâmico, você diz. Se você quiser que seja dinâmico, você diz que é virtual. Em Java, não, ao contrário. Você não diz nada, se você quiser que seja estático, você diz static. Né? É o contrário do C++. Cada um, né? Uma prioriza desempenho, o outro prioriza dinamismo. Né? E aí, vem o terceiro tipo de polimorfismo. Aqui já é um polimorfismo ad hoc. Né? É um polimorfismo que a gente já está acostumado a usar mesmo sem saber que está usando. Né? É um polimorfismo de reuso apenas do nome do método. Tá? É o que a gente chama de sobrecarga. Cuidado para não confundir sobrecarga com redefinição. Né? O que é sobrecarga? Sobrecarga é eu ter métodos diferentes
que possuem o mesmo nome. E redefinição é eu alterar o que existe. Tá? Então, por exemplo, qual a assinatura desse primeiro método M da superclasse? M que recebe inteiro. Assinatura do segundo método, M que recebe float. São métodos diferentes? São diferentes. Porque a assinatura é diferente. A assinatura é nome mais sequência de tipos dos parâmetros. M inteiro é diferente de M float, que é diferente de M char. Então, eu tenho 3 métodos aqui sobrecarregados. O nome está sobrecarregado. O nome está repetido, né? Agora, se eu olhar na subclasse, eu tenho aqui um método M inteiro. M inteiro. Esse método já existe nessa subclasse? Já. Porque ela herdou da superclasse. Já existe. Ela herdou os 3. Então, o M inteiro já existia. Não é mais sobrecarga. Aqui é redefinição. É o que a gente chama de sobrescrita, né? Então, aqui eu estou alterando a implementação de um método que a classe já tinha, porque ela já havia herdado, né? Agora, eu acrescentei um M-double. Opa, M-double não existia. Então, é sobrecarga. É um método novo, né, com o mesmo nome, mas é outro, né? M-float já tinha. Então, não é sobrecarga. É redefinição. Beleza? Então, quando a gente, nesse documento, definiu imprimir, e em Telegrama, a gente disse que isso aqui não é uma sobrecarga, é uma redefinição. Agora, se eu colocasse, por exemplo, criasse um outro, vamos lá, public void, imprimir, recebendo um parâmetro qualquer, vou chamar de string. Então, parâmetro string. E eu vou dizer, olha, eu vou executar o meu imprimir normal, seguido da própria string, né? Vou colocar assim, ó. Com a palavra, ou a frase str. Então, agora é diferente. Isso aqui eu só tenho em Telegrama, tá? Para poder eu explicar uma coisa já, deixa eu tirar do Telegrama, senão ia dar um erro lá. Já eu explico por quê, né? Então, eu coloquei no próprio documento os dois imprimir, tá? Um sem parâmetro nenhum e outro com parâmetro string. Se por acaso eu colocasse assim, olha, d ponto imprimir passando um string, né? Sei lá, programação O. Beleza. Quando eu for executar, deixa eu executar passo a passo. Ó, imprimir. Quando eu vou executar esse cara daqui, eu vou dar um F5. Ele vai entrar no outro método. Não é o mesmo método que eu já executei. É outro, ele vai diferenciar, né? Aí ele executa o imprimir Telegrama, de Telegrama. Mas, professor, como? Se eu estou na classe documento. Esse método, olha, agora você deu um nó na minha cabeça, professor. Esse método da classe documento. Olha aqui a classe documento, quando eu estou cego, ó, classe documento. Aí o método, quando eu executei o dis.imprimir, ele imprimiu Telegrama. Aí depois, com a frase programação OO. Quem pode me dizer por que o dis.imprimir imprimiu Telegrama e não documento? Quem pode me dizer? Vou até executar de novo aqui, ó. Porque o tipo do meu objeto, o dis, lembre que o dis não quer dizer a própria classe. Não. O dis quer dizer sendo executado. É este, ele mesmo. Inclusive em Python chama de self, né? É o próprio objeto. Então, o d.imprimir
Se por acaso dentro do imprimir tiver um this, ele se refere ao D, que é o objeto alvo da execução. Então, quando eu entro nesse método e eu executo aqui, ó, this.imprimir, esse método está na classe documento. Mas o this.imprimir, se eu der o F5 aqui para entrar no método, ele vai entrar no método imprimir da classe Telegrama, porque o D tem um objeto na memória que é do tipo Telegrama. Beleza? Então, eu executei. Opa, aqui eu entrei na máquina virtual ali, eu apertei F5, no println, era a implementação do println. Né? Então, eu executei o this Telegrama e aqui com a frase programação, ó, beleza? Então, isso daí a gente chama de polimorfismo. É porque eu disse a vocês que era melhor mover esse método para documento, senão ia dar erro. Por uma coisa que eu só vou explicar agora. Por isso que eu não queria mostrar há alguns minutos atrás. Né? Para a gente ver que há uma diferença entre o tipo da variável e o tipo do objeto. Então, nesse ponto, vou até fazer assim, para ficar mais didático e mais simples. Vou colocar assim, ó. Telegrama, pronto. Olha isso aqui. D.telegrama. Pronto. Se eu disse documento D igual a new telegrama. D é do tipo documento. Só que o objeto da memória foi criado a partir da classe Telegrama. A instanciação foi feita em Telegrama. Telegrama. Quais são os métodos que tem? Telegrama, fora os que ele já herdou, ele tem o imprimir com string, ele mudou a implementação do imprimir, e ele ainda tem o registrar, não é verdade? Então, que tal a gente executar o registrar? Já que foi algo criado por Telegrama. Aí eu vou colocar aqui o imprimir, depois d.registrar. Aí ele vai dizer, opa, não tem registrar. O método registrar não está definido. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. O método registrar não está definido ou é indefinido para o tipo documento. O cara, para o tipo documento, mas eu não criei o objeto de Telegrama. Por que ele está dizendo o tipo documento? Porque qual é o tipo da variável D? A variável D é documento. Mas, professor, esse Eclipse está bugado. Porque, olha só, eu vou comentar isso aqui e vou executar com depuração, passo a passo. Aí eu vou instanciar o D. Deixa eu dar um zoom logo. Vou instanciar o D. Instanciou. Quando eu olho na memória, tá aqui, D é Telegrama. Cuidado. O objeto que está na memória é Telegrama, mas o tipo de D é documento. Isso quer dizer que o que está na memória tem potencial, sim, de executar o registrar. Só que eu não estou enxergando, porque os óculos que eu coloquei foram óculos de documento. Eu só enxergo o que está em documento. Tá? Se está em documento, imprimir e o imprimir string, eu enxergo. Não está em documento, como é o caso do registrar, eu posso até ter na memória para executar, mas eu não enxergo, então eu não consigo alcançar. Beleza? Tranquilo? Então, se a gente quer enxergar operações do Telegrama, eu preciso dizer para a máquina virtual, olha, enxergue o D temporariamente como um telegrama. Né? Então, é o que a gente chama de typecast. Tá? Então, eu poderia dizer, olha, enxergue esse cara como um telegrama. Vou colocar um parêntese aqui. Vou dizer, olha, enxergue ele como um telegrama e tente executar o registrar. Beleza? Por que isso é possível? Porque telegrama é subtipo de documento. Telegrama, cadê aqui? Herda de documento. Então, a máquina virtual, ela permite essas promoções de tipo.
né, essas, digamos assim, não muda o tipo da variável. A variável continua sendo documento. Mas nessa linha 8, ela vai ser enxergada como um telegrama. É como se eu mudasse os óculos, ou colocasse um outro por cima. Por exemplo, vou enxergar como um telegrama, vou confiar. Se o objeto da memória for de fato telegrama, ele vai executar registrar. Se não for, vai dar erro em tempo de execução, né? Um erro dinâmico. Então, aqui nesse caso, ó, opa, ele é do tipo telegrama. Não deu problema. Agora, se eu dissesse que era igual a new carta, ah, professor, nem deu bug aqui, nem deu erro, nem deu warning. Ele vai rodar. Rapaz, não deu erro. A rodar não vai não. Por quê? Porque você, a linha 8, ela está executando na confiança. Você disse, olha, enxergue o objeto D como um telegrama. A máquina virtual Java deixa por conta do polimorfismo. Telegrama é subtipo de documento, que é o tipo de D, então eu vou apostar que você está certo, como programador. Então ele vai enxergar como um telegrama e tentar executar uma operação do telegrama. Só que a operação registrar não tem na carta. Ele vai tentar executar e não vai achar no objeto carta que está na memória. Aí vai ser problema. Aí ele, opa, não foi, houve um problema de bind, de conversão de tipo aí, de cast, né? Aí ele vai dizer, ó, o tipo carta não pode ser convertido para telegrama. Esse cast está errado, porque o objeto que está na memória é incompatível com a maneira que você quis enxergá-lo, né? Então, corrigindo o problema, aí ele vai rodar direitinho. Ficou claro? Ficou compreendida essa questão do cast, como é que funciona e por que eu não posso fazer cast para qualquer coisa? Eu não posso querer, ó, enxergue documento como uma string. Eu não posso. Você vai dizer, rapaz, aí você for sua amizade. Como é que você quer que eu vá na confiança que eu vou enxergar como um tipo que não está nem na hierarquia? É impossível. Né? Numa linguagem estaticamente tipada, é impossível. No máximo, eu posso confiar que o objeto é de um subtipo. Mas se não for subtipo, ele nem deixa compilar. Né? Se eu colocasse um outro tipo, a gente colocou fila, não foi? Fila, por exemplo. Né? Fila string. Né? Ou fila de qualquer coisa. Né? Documento, mas ele não deixa, porque não é subtipo. Né? Telegrama ainda vai. Né? Porque é subtipo de documento. Pois bem, e o último tipo de polimorfismo, né, também ad hoc, né, também é como, né, esse polimorfismo de sobrecarga, que na verdade é só um reuso do nome do método, mas são métodos diferentes. Né? Então, se por acaso aqui em Telegrama, vamos criar outro imprimir agora, public void imprimir, que recebe agora um float. Número. Pronto. Aí, note que eu estou programando em Telegrama, tá? Recebe um float. Aí eu vou e digo, this.imprimir, beleza? Aí eu coloco agora system out, número, eu concateno com o número. Beleza? Se, como o tipo Telegrama herdou de documento, ele vai ter o imprimir sem nada, o imprimir recebendo string, e o Telegrama ainda acrescentou o imprimir float. Agora eu tenho 3 métodos imprimir. Tá? Então aqui eu poderia, né, lembrando que esse imprimir float só existe no Telegrama. Então se eu colocasse aqui 15.5, ele vai dizer, opa, rapaz, eu não consigo enxergar nenhum método, né, com imprimir double, nesse sentido, né, o float. Deixa eu colocar o F, né, para dizer que é float em Java. Né? Ou então, posso chamar aqui de double. Por exemplo. Mesmo assim, ele dá erro. Porque ele vai dizer, eu não consigo enxergar. Não dá para converter automaticamente para string. Sei que string, rapaz, mas não tem o double? Não tem no tipo documento. Só se eu quiser enxergá-lo como um telegrama. Tá?
como um telegrama. Enxergando como um telegrama, aí vai dar certo. Tá? Aí ele vai rodar direitinho. Imprimindo o telegrama, número 15.5, telegrama registrado. Beleza? Se eu não quiser fazer o typecast, aí eu tenho que mudar o tipo da variável. Então, essa variável agora é telegrama. Aí o typecast aqui ficou desnecessário. Aí eu posso retirar ele, né? Porque eu estou enxergando como um telegrama. Aí eu já vejo esses métodos. Note que agora eu tenho 3 imprimir aqui. Eu tenho o d.imprimir normal, d.imprimir passando uma string, blá, 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 e passando double, tá? Então, vou tirar o registrar aqui. O foco agora é o imprimir, a sobrecarga, né? Então, ó, imprimir telegrama. Primeiro, imprimir telegrama com frase blá, blá, blá. Imprimir telegrama, número tal. Tá? Então, 3 métodos diferentes que têm o mesmo nome, sobrecarga. Beleza? Agora, o último tipo, esse é o mais fácil. Esse é aquele que a gente, sem dúvida, todos nós já usamos, mesmo sem saber. Mas eu vou perguntar para vocês, o que é que tem de especial nesse destaque em negrito aqui, ó? Imagine essa classe calculadora que tem as 4 operações básicas. Somar 2 números, subtrair 2 números, multiplicar 2 números e dividir 2 números. Né? Espera 2 números float e o retorno float. Aí eu disse, calculadora C igual a new calculadora. Systemout println C.somar. Assumindo que o método somar retorna a soma dos 2 números. O que é que seria impresso aqui na tela? Que número? O número 5. Beleza. Tá certíssimo. Agora, o que é que tem de especial nesse destaque aqui? Alguém percebe alguma coisa estranha que deveria dar erro na linguagem de programação? Eu vou agora tentar induzir vocês a dizer o que é que está estranho, ainda antes de dizer. Pronto. É a mesma coisa. Eu fiz um código equivalente. No lugar de c.somar 23, eu criei 2 variáveis, N1 e N2, e disse somar N1, N2. Agora está mais destacado, né, o que é... Deveria dar erro, mas não dá. Aqui, se você passa o número, beleza. Né, ele vai somar os números. Se você passa a variável, ele vai somar o número que está guardado na variável. Tranquilo. Mas o que é que tem não de problema, que não é um problema, né? O que é que tem de estranho entre o somar, que recebe essas 2 variáveis, e o método somar, que está especificado aqui na classe? Então, aqui, a gente esperava 2 parâmetros float, e a gente passou 2 parâmetros inteiros, né? Então, a mesma coisa, passando o número, né, é inteiro do mesmo jeito da variável. Né? Agora aqui ficou mais explícito que o tipo é diferente. Então, dá erro. Porque eu consigo, por exemplo, no imprimir que eu espero um double, eu consigo passar o número inteiro e ele funciona. Eu consigo. Deixa eu tirar até os outros e imprimir aqui. Ele funciona. Né? Aí eu agora coloquei, cria variável. Aí eu chamei N1. Não dá erro. Ele vai. Por quê? Porque as linguagens de programação com o polimorfismo de coerção, elas fazem o que a gente chama de conversão automática de tipo. Então, quando o tipo é compatível, ele faz uma coerção, uma conversão automática. No caso, o inteiro cabe no double, o inteiro cabe no float, aí a conversão é automática. Se fosse o contrário, aí iria potencialmente, né, poderia perder informação. Então, ele não faz a conversão automática, daria erro. Tá? Então, se fosse o contrário, vamos mudar aqui para int. Por exemplo. Aqui ele está rodando porque eu criei inteiro. Né? É int e int. Beleza, número 15. Agora, se eu mudar aqui para double, é 15 do mesmo jeito.
mas ele já não deixa. A coerção não aconteceu. Ele disse, olha, não achei um método imprimir que recebe double. Eu só achei que recebe int. E eu não posso passar um double. Por quê? Porque dependendo do double que eu passe, não vai caber na variável inteira. Percebe? Né? Então, a conversão automática, ela acontece quando é compatível, né? Quando é viável. Beleza? Então, vou deixar o link aqui, só para ilustrar a coerção. Né? Então, é um polimorfismo meio que automático, por isso que chama de ad hoc, né? Na linguagem de programação. São 4 os tipos de polimorfismo. Né? 2 chamados de universais, né? O polimorfismo paramétrico e o polimorfismo de inclusão. Então, o paramétrico a gente exemplificou aqui na fila, e o polimorfismo de inclusão na hierarquia de documento, carta e telegrama. Né? E tem aqueles polimorfismos ad hoc, que a gente usa às vezes até sem saber que é polimorfismo. Né? Como é o caso da sobrecarga, né? Que eu repito o nome do método sendo métodos diferentes, como é o caso do imprimir com parâmetro string e sem parâmetro string, o imprimir passando parâmetro double, são métodos diferentes que têm o mesmo nome. Né? Imprimir. Parte da assinatura é igual, mas a assinatura completa é diferente. Né? Então, são métodos diferentes. E a coerção é a conversão automática de tipo. No caso de programas em Java, por exemplo, né, vocês podem deparar com algumas anotações, né, no código. No caso aqui não tem anotação e está rodando. Né? Essa anotação que eu vou falar é uma maneira de deixar o código mais claro, mais didático, né? Menos propenso a erros. Em que sentido? Esse imprimir, qual é a diferença desse imprimir que está marcado aqui entre as linhas 5 e 7, desse outro imprimir que está entre as linhas 9 e 12? Um desses 2 métodos, a classe Telegrama já tinha. Quem lembra qual é o que ele já tinha, que ele herdou de documento? O imprimir sem nada ele já tinha, porque ele herdou de documento. Né? Então, eu consigo dizer isso, né? Anotar isso nessa classe, né? Quando eu coloco assim, ó, override. Override é sobrecarregue, ou reescreva, sobrescreva. Né? Sobrescreva, melhor dizendo. Né? Sobrescreva, redefina o método imprimir. Então, não mudou nada. Tá? Essa anotação é só para o programador, quando bater o olho, ele saber que esse método aqui, na verdade, já existe. E ele está redefinido. Se ele colocar, disser, então esse outro também é redefinição, também é sobrescrita, né? Não. Aí o compilador vai dizer, opa, você se confundiu. Porque você está dizendo que está sobrescrevendo um método, mas você não herdou um método imprimir que recebe double. Não existe em documento. Aí ele avisa para você. Rapaz, então ele não está sobrescrevendo nada. Então isso aqui não é override. Isso aqui sim. Né? Percebe? Então é uma maneira de você instrumentalizar o compilador, né, com mais informações para que ele possa verificar mais possíveis erros, né, de codificação. Pode ser que esse cara seja um override. Pode ser. Mas esse erro, então eu esqueci de colocar esse método lá na outra classe. Aí o compilador te ajudou a perceber que aqui deveria ter uma implementação genérica desse cara, por exemplo, que só mostrava o número. Sei lá. Aí se esse cara tem uma implementação do mesmo método, com a mesma assinatura, aí o override aqui passou a fazer sentido. Né? Porque realmente são 2 redefinições do classe Telegram. Mas se a classe documento não tem esse cara, essa anotação ela é opcional. Se eu tirar, não vai fazer diferença nenhuma no código final, né, na execução final. É só uma anotação para tornar o código com mais sentido, né, digamos assim, mais detalhado. Né? Beleza?